Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. O quarto episódio já começou com as queens voltando pro Workroom após a eliminação da Milk. E não tem muito o que falar, né? A chatice do All Stars 3 foi embora, então a gente só tem a celebrar, assim como as queens. Como a chata da temporada foi embora, a Milk, que a gente não aguentava mais ela querer ser melhor que todo mundo, ela ainda deixou uma mensagem no espelho falando que a decisão da Kennedy foi uma decisão falsa. Ela não concordou, é óbvio que ela não ia concordar, porque ela é a melhor de todo mundo. E mesmo assim, até a Shangela fala, né, que essa temporada todo mundo resolveu pegar o espelho pra gongar todo mundo, falar mal mesmo e não tá nem aí. Nessa temporada o povo tá muito sem filtro, né? Fala o que quer e problema pra repercussão. Mas essa é a grande questão de Drag Race, né? Por ser um reality já mundialmente famoso, qualquer coisinha que as queens fazem ali vai ter repercussão. Então a Milk deixar uma mensagem assim só mostra o quanto ela foi uma má perdedora e ainda, né, mesmo na derrota, continuou com a cabeça empinada, se sentindo melhor que as demais. Mas foi aquilo, né? As queens ignoraram. Ok, sua mensagem shade fica ali, se embora que a competição continua. E aí no dia seguinte, elas voltam pro workroom e também foi assim, vapt-vupt. Não teve nem a mensagem, né? Na televisão, nem nada. O Paul entrou no workroom, falou com as queens que haveria Snatch Game e foi embora. Foi assim, a passagem mais rápida de RuPaul pra mim até hoje em um desafio de Drag Race. Se você assistiu o episódio, vai ser... Você pisca o olho, já passou a RuPaul. Pisca o olho, já passou o Snatch Game. Pisca o olho, a pessoa já foi eliminada. Pisca o olho, já tá no Reunited. Porque a gente tava acostumado com o episódio durar 1h30 passando na TV. E esse passando 1 hora só foi... Tipo, não foi um episódio. Foi tipo... Só um bônus. Foi tipo um trailer. Eu acho tipo, tudo muito corrido. Então não deu pra gente aproveitar muito o episódio em si. Mas pelo menos no primeiro momento, né? Quando o episódio estava nos seus minutos iniciais, a gente teve o belo barraco entre Shangela e Trix, pois as queens estavam lá conversando sobre o que cada uma iria fazer no Snatch Game, e a Shangela, andando, né, pela área de trabalho de Trix, reparou numa mensagem na parede, uma cartinha de nada mais, nada menos que Dona Thor de Thor. E nessa carta, ela simplesmente ofendia a Shangela, mandando a Queen se fuder, e ainda colocou lá, shade bitch. Ou seja, Thor de sempre amarga, não aceitando a derrota, ofendendo a Queen que a eliminou. E a Trix falou que a carta ela tinha recebido da Tord, e como ela gosta da Tord e gostou da mensagem, ela resolveu expor ali, na parede. Eu achei esse momento, assim, muito, entre aspas, a armação da produção. Com certeza. Porque, pensa bem, a Milk é a Tord, primeira Tord. A Tord saiu, mas ela dava um barraco assim, porque ela se auto-sabotava. A Milk, ela sempre queria ser a melhor que todas e acabou passando uma visão de vilã. Aí eles falaram, vamos conversar com a Trix. Se a Trix aceitar, ela pode ser a vilã. Senão a gente pega alguma coisa que as outras deixaram e irrita alguém lá da sala de trabalho. Que foi o que eu acho que aconteceu foi isso. Aí falou, Trix, se você quer ser a vilã, ela falou, não quero fazer essas coisas por causa da reputação dela. Aí eles falaram, então tem esse bilhete da Torge, cola lá agora. Porque se você reparar no começo do episódio, não tem o bilhete grudado na parede. Pelo menos eu não reparei se realmente estava colado, porque tinha umas roupas na frente. Tinha uns manequins. Eu vi alguns prints que o povo andou publicando nas redes sociais. Quando as queens estavam se desmontando para algum desafio, elas estavam, né, em frente à área de trabalho da Trix e não tinha nada na parede. E isso já tinha sido após a eliminação da Tord. Então, assim, foi alguma coisa plantada mesmo pela edição. Mas eu nem acho que a edição tenha sido tão explícita assim com a Trix, né? Você tem que ser a nova vilã, né? Você quer ser a nova vilã? Eu acho que eles simplesmente quiseram trazer drama. Porque eu acho que a vilania de uma Queen, ela surge a partir do drama. E não necessariamente porque a Queen tem, né, esse lado maldoso gritando. Então, eles devem ter decidido trazer esse drama pro reality, né? Porque as Queens, né, que estavam causando irritação nas outras já haviam sido eliminadas. Tord e Milk. Então, eles pensaram que um novo drama iria esquentar a área de trabalho. Só que foi aquilo, né? Deu pra perceber que enquanto a Shangela tirava satisfação com a Trix ficou muito incomodada, porque, né, de fato, é a área de trabalho dela, ela tem o direito de colocar na parede o que ela bem entender, assim como a Shangela tem o direito de se sentir ofendida por uma mensagem que está a acusando, né, a ofendendo diretamente. Então a Shangela ficou puta, a Trix ficou incomodada, mas dá pra perceber pelo semblante da Trix que mais que incomodada, ela ficou chateada, né? Tipo, ela se sentiu de certa forma ferida. Pelo menos foi o que eu consegui absorver das expressões faciais de Trix. Tanto que depois elas fazem as pazes e a Trix, né, pede desculpas, assim, que pra mim foram
sinceras pra Shangela, e isso eu achei bacana da parte delas. No fim das contas, se acertaram e meio que acabaram com mais uma tática da produção de trazer drama pro reality. Mas também, que eu achei válido elas fazerem as pazes, eu achei bem perspicaz o comentário de Kennedy nos depoimentos, de que como a Trix achou que era de bom tom colocar na parede uma mensagem em que havia uma ofensa pra outra drag. Isso não se faz. E de fato, né, eu não gostaria de estar no meu espaço de trabalho, de convívio, com uma mensagem na parede me expondo, me ofendendo. Então, de certa forma, houve uma certa maldade aí também da Trix, né? Eu acho que as queens usam as táticas que têm pra tentar desestabilizar umas às outras. Talvez essa foi uma coisa que a Trix tentou fazer e no fim das contas ela ser mais desestabilizada. Mas no fim eu acho que isso faz parte do show, isso faz parte da graça de Drag Race. Só que tem coisas que é muito forçada, né? A gente vê graça, mas sabe que não tem só o dedo, mas tem o corpo inteiro da produção no meio. Ah, deixa eu comentar um negócio que eu esqueci de falar no começo. A minha voz, assim, tá ridícula porque eu tô doente. Eu tô com a garganta ruim, o ouvido ruim, nariz ruim. Por isso que eu tô falando desse jeito, meio estranho. Mas, voltando ao comentário da Kennedy, realmente, como que, pelo menos comigo, como que eu vejo que a pessoa saiu, ela escreveu uma carta xingando uma outra pessoa que trabalha comigo, e eu vejo lá a bondade, igual a Kennedy falou, e vou colar na parede. Isso daí foi muito tática pra deixar a Shangela incomodada e ir ruim nesse desafio, pra começar o dia bem pra baixo. Mas a gente conhece Shangela, né? E a passagem dela na terceira temporada foi muito turbulenta, porque ela era o tempo todo desmerecida pelas outras competidoras, né? Pelas headers, a galera da Raja, Delta e Carmen. Então, assim, é uma queen que já está acostumada com o showbiz, é uma queen que está acostumada com os ataques que vêm das ditas irmãs. Então, pra mim, a Shangela já tá vacinada com isso e por isso que dá pra perceber que no fim, quem sai mais chateada é a Trix, não a Shangela. Tanto que a Trix, né, falou, eu vou tirar então esse pedaço da carta e vou jogar fora e vou deixar a carta aí com a parte que me interessa. E é por isso também que eu acho que tem dedo da produção nessas coisas, porque, pelo menos pra mim, né, pareceu que a Trix não tava nem um pouco confortável com toda aquela situação e ela de alguma forma tinha que encenar que ela estava indignada e tudo mais, tanto que depois de bater boca com a Shangela lá, né, falou get out of my station, né, sai da minha estação. Começamos o programa com drama, mas diferente do episódio passado em que Kennedy e Milk se estranharam, e isso foi até o fim do episódio, resultando com a Kennedy eliminando Milk. Dessa vez não teve muita repercussão, as queens acabaram se entendendo e isso que importa. Como o episódio também foi muito rápido, aí já saiu dessa parte do conflito e daí elas já começaram a discutir sobre o Snatch Game. E uma coisa também que eu tenho reparado é que as últimas temporadas de RuPaul ficou muito comum fazer uma figura masculina no Snatch Game, que antigamente era, tipo, obrigação você fazer uma figura feminina. Isso até que veio a Kennedy e quebrou esse padrão. E desde que ela quebrou, sempre tem alguém querendo fazer uma figura masculina. Então, a figura que a Ben escolheu, ele foi muito importante na década de 70, que tinha um programa que era quase igual ao Snatch Game, mas só que era assim, em quadrados. E ele era o quadrado central, ele era o principal ali da noite. Tanto que ele, de tão engraçado que ele era, ele ficou por 10 anos na TV e no mesmo lugar. E pelo jeito que ela fez ele, eu não conheço, mas pelo jeito e os trejeitos que ela colocou ali, ficou muito engraçado. E esse que é o legal do Snatch Game, você não conhece a pessoa, mas dependendo de como a Queen for fazer ela, você acha muito engraçado, você se caga de rir. É, tipo, na terceira temporada, eu não conheço a Alicia Keys, mas achei a Alicia Keys sapatão que a Alexis Mateo interpretou simplesmente maravilhosa. Era uma Alicia Keys muito engraçada, então eu acho que é muito disso mesmo, né? A forma que a Queen interpreta a personagem que ela escolhe que vai ditar a qualidade do Snatch Game. E as Queens escolheram personagens muito marcantes, né, pra cultura pop em geral, assim. A gente teve Grace Jones, RuPaul, Maya Angelou, Phaedra. Sim, e teve a que eu amo demais de coração, a Jennifer Lewis. Ela é uma atriz antiga já, e ela lançou um livro no final do ano passado chamado, em tradução livre, seria A Mãe Preta de Hollywood. E é muito bacana. Ela é uma figura, assim, engraçadíssima, muito maravilhosa. Eu sigo ela nas redes sociais e rio muito. E ela tá na série, né, no sitcom americano Blackish, que é de uma família classe média alta americana de negros. E aí mostram como é a realidade deles nesse mundo contemporâneo, tendo que lidar com racismo e as próprias questões existenciais. E ela faz a mãe do protagonista, no caso, né, a avó dos filhos dele, e é muito divertido o papel dela. E não sei, né, se as pessoas sabem disso, mas por isso que eu achei ainda mais genial da Shangela interpretar
a Jennifer Lewis, porque a Chandler e a Jennifer, elas já fazem trabalho juntos. Ela e a Chandler gravaram umas sketches juntas, né? Tipo uma websérie pro YouTube. Elas sempre fazem eventos juntos, então assim, a Chandler interpretando ela foi algo até meio que confortável pra Chandler, porque elas convivem juntas sempre. Então achei genial. E a interpretação, pra quem conhece a Jennifer Lewis, foi assim, perfeita. Então pra mim, mereceu mesmo a vitória. Uma outra também que eu pensava que ia ser ruim, porque quase ninguém ia conhecer, era a Aja, imitando a Crystal LaBeija, que a gente vê no Paris is Burning. Sim, nossa, achei maravilhosa, porque né, eu também assisti Paris is Burning. Eu acredito que é um documentário meio que obrigatório pra quem quer conhecer um pouco mais da história LGBT, nossa luta, até mesmo como eram os bailes drags antigamente. Então, Paris is Burning é maravilhoso e ver ela beija da Aja foi sensacional. Eu tô achando muito linda a forma que a Aja tá evoluindo nesse All Stars 3, então, assim, ela ganhando ou não, pra mim ela já é uma vencedora, porque ela conseguiu limpar qualquer imagem negativa que ela tenha deixado na nona temporada. Sim, até eu. Ela conseguiu tirar aquela impressão que ela deixou em mim de ser uma pessoa invejosa, chata. E ela tá indo muito bem até agora. Pra mim foi sensacional. E a voz que ela conseguiu, né, também colocar uma similaridade na voz dela com a da LaBeija. E ela falando mesmo, ela se impondo, sim, sensacional. Aja, pra mim, também foi um grande destaque nesse Snatch Game. Ah, e uma outra coisa, só voltando um pouco, é que eu acho que hoje, eu não sei se a Milk já sabia, se alguém falou pra ela, mas se ela ficou sabendo hoje, eu acho que ela deve estar se revirando na casa dela de que o Marc Jacobs participou desse episódio. E ela já fez trabalho com o Marc Jacobs. E eu acho que era uma das coisas que ela esperaria ver na temporada, né? Se ela tivesse lá, mesmo que ele tenha só passado rápido, mas eu acho que ela já deve estar se revirando. Ah, eu vi um tweet de engraçado da Kasha Davis falando Marc Jacobs é um amigo tão legal que foi lá buscar a Milk. Exatamente. Falei, realmente, né? Karma's a bitch, porque a Milk foi eliminada no episódio anterior ao aparecimento do grande amigo dela, Marc Jacobs. E ela não pôde estar lá pra poder, né, continuar destilando todo o seu currículo de moda. Mas foi muito bom, porque tu imagina a chatice que não seria, né, ela lá com o Marc Jacobs presente. As queens iam ter que ouvir mais um tanto. Então meio que elas foram poupadas disso. Não só a Queen, né? A gente também ia ficar vendo aquele currículo enorme de que ela fica falando tanto que nem foi como drag. E outra coisa também, né? Tipo, Marc Jacobs, assim como todo o resto do episódio, chegou, saiu, meio que sem propósito nenhum. O que ele vai fazer lá? Porque as queens estavam meio compondo o personagem, né? Se preparando pra apresentarem no Snatch Game. Ele chegou no episódio de costura. Embora ele estivesse vendo, né, os looks que as queens iam desfilar, que eram vestidos de flores, não tinha nada ali pra ele opinar tanto. A não sei falar, esse vestido é bacana, esse não. Mas assim, não tinha muita contribuição da parte, né? Então achei meio também que um convidado potencial desperdiçado. Porque ele poderia voltar em algum outro. Como jurado, convidado da bancada. É que não fez igual o Santino, que na 7ª temporada o Santino foi pra julgar a competição de costura, o desafio de costura. Ele não, ele só foi lá e fez tipo assim, tô passando aqui perto, vou visitar a RuPaul aqui e gravar alguma coisa. Só que eu acho que nos bônus pode sair alguma coisa relacionada a isso, porque o episódio foi muito curto, foi muito rápido. O episódio foi tão rápido que eu nem imaginava que ele era tão baixinho assim. Passou uma cena assim, que eu olhei e falei, nossa, ele é muito baixo. Se você vê ele do lado da RuPaul, ele, tipo, ele mede até a cintura da RuPaul. O problema é que RuPaul não é parâmetro, né? Porque ela é muito alta, ela tem 1,93. Isso porque ela tá sem salto, né? 1,93 é o tamanho normal dela. Quando ela bota salto, então, aí vai pros 2 metros fácil e mais. E aí, voltando pro Snatch Game, a gente teve Trix Mattel fazendo RuPaul. Eu achei assim um desastre. Sei lá, as piadas não cabiam, não se encaixavam, e a única coisa que ela ficava fazendo pra mim tinha nada a ver com o RuPaul era ficar balançando a cabecinha, tipo, RuPaul não faz isso. Eu acho que assim, a primeira, quando a RuPaul tava entrevistando, só pra apresentar, ela até foi engraçada, só que depois, como ela deve ter ficado nervosa, ou o pessoal falou que realmente aquilo que ela tava fazendo foi engraçado, o pessoal que eu digo que de fora, quando assistiu o show dela lá nas boates, ter falado que aquilo era engraçado, ela tentou reproduzir aquilo, mas só que realmente foi um desastre, tanto que ela usou muitos dizeres da RuPaul, que era tipo de 2010, tipo 2015, que hoje em dia ela já não diz mais. O problema é que a RuPaul que a Trix faz é uma RuPaul que fala muito palavrão, é uma RuPaul censurada pra TV. E aí, pra Trix apresentar essa RuPaul no programa de TV, né, que vai ter um monte de pi, e além do mais, ser na frente da RuPaul é uma pressão muito grande. Então ela errou em tudo. Ela podia ter escolhido outro personagem que fosse mais confortável pra ela, que ela iria se destacar, mas a RuPaul foi um completo desastre. Assim como a Maya enganou da Titi, que eu achei assim, muito flat, não tinha nada demais ali. A única coisa que eu gostei da Titi
Titi é porque eu gosto da voz dela, que ela fala praticamente pausando, né? A Titi fala cada palavra, tá numa entonação e uma demora que parece que ela tá numa missa. Mas fora isso, também completamente fora de tom. Aí, uma coisa que eu gostei muito nesse Snatch Game foi RuPaul trazer a novidade, que é escalar uma celebridade de verdade pro Snatch Game. Ela ter convidado a Christian, pra mim, foi genial. Sim, eu pensava que, quando eu tava vendo o episódio, eu pensava que aquela oitava pessoa que tava na bancada ia ser o Marc Jacobs, porque eu não imaginaria que seria ela. A imagem que eu vi tava toda borrada. Também, ultimamente, o pessoal que tá fazendo essa edição dos comerciais estão sendo mais espertos, eles estão borrando mais as coisas. Que nesse último comercial, quando passa a Bibi fazendo a Grace Jones, eles borraram os crachás que estavam atrás dela, pra ninguém ver quem era quem. Mas enfim, voltando a Christian, eu também não imaginava, ela é super legal, super engraçada, ela participou também bastante, e foi engraçada, né, no que ela falou. Isso que é um grande problema também, não a Christian, mas a Christian acabou aparecendo mais que as Queens, enquanto que o Snatch Game é pra as Queens se destacarem, a Christian apareceu mais. Então, isso é até mesmo uma forma de mostrar como que o Snatch Game, pra mim, é um desafio superestimado. Mas aí é culpa mais nossa do que do programa, porque a gente sempre tem muita expectativa com o Snatch Game, e no fim das contas ele não é um desafio assim tão divertido. A gente que gostou de alguns personagens do passado que são memoráveis, hilários, tipo a Kennedy fazendo o Little Richard, tipo a Tati fazendo a Britney Spears, a Season 3 pra mim, que tem personagens maravilhosos, enfim. Como tem esses personagens pingados em cada temporada, a gente sempre acha que a totalidade do Snatch Game, ele é maravilhoso, sempre incrível, mas pelo menos pra mim nem sempre é assim. Na maioria das vezes o Snatch Game, ele é meio chatinho mesmo. A grande diversão é ver uns personagens que se destacam muito. Tipo, normalmente a gente tem 2 personagens que arrasam, aí tem outros 2 ou 3 medianos, e o resto indo ladeira abaixo. Eu gosto do Snatch Game, eu fico esperando a temporada pra ver o Snatch Game. E tanto que, pra elas, isso é uma pressão, porque tem muitos fãs daqui que adoram ver o Snatch Game. Ficam esperando pra ver o Snatch Game pra ver quem realmente vai ser engraçado. Igual a gente falando no caso da Kristen, ela apareceu muito mais do que, por exemplo, do que a Aja fazendo a Crystal. Eu achei ela muito apagada. E até a Shangela no começo tava muito apagada. Tava aparecendo mais as outras e deixou apagada a Shangela, a Bibi e a Aja. Uma outra coisa também que eu não tinha falado foi da Maya Angelou da Titi. Eu conheci a Maya Angelou pelo ator agora que tá no The Walking Dead, o que faz o Victor... The Walking Dead não, no Fear the Walking Dead, que é o Victor Strand, que ele fez um outro programa que era da Logo, chamado Big Gay Sketch Show. E ele fazia paródias da Maya Angelou. E assim, o jeito que ele falava e o jeito que ele tava vestido nessas sketches era totalmente do jeito que a Titi tava. A Titi tava, tipo, um visual mais moderno, menos característico da Maya. Tanto que mencionaram isso nas críticas depois. E uma coisa que eu gostei muito da Christian também foi o fato dela trazer acessórios pro Snatch Game. Sempre que ela dava uma resposta, ela mostrava um brinquedo, né? Algum tipo de objeto. Isso trouxe, de certa forma, uma novidade, né? Pro Snatch Game. Porque as queens, sempre quando respondem as perguntas, não tem nada à mão pra poder brincar. E a Christian trazendo esses objetos, acessórios, deu um tom mais descontraído pro desafio. E também foi muito bacana no desafio eles trazerem como convidados os jurados mesmo do reality, né? O Carson Kressley e a Michelle Visage. Nunca os jurados fixos da bancada participaram, então pra mim isso foi sensacional. Aí outra queen pra mim também que foi uma surpresa foi a Bibi, porque a gente já comentou, né, que a Bibi na temporada dela não teve muitos desafios de atuação, então pra gente ver a Bibi atuando, de certa forma é novidade, porque são desafios que ela não está familiarizada. Uma coisa é a gente ver a Shangela, que fez uma personagem muito apagada no Snatch Game da 3ª temporada, e outra coisa é ver a Shangela agora no All Stars 3 fazendo uma personagem engraçada, que tem mais destaque. Dá pra ver essa evolução. E da Bibi não. Tudo que a Bibi faz nesse sentido acaba sendo uma surpresa. Então, ela participando do Snatch Game, pra mim foi uma surpresa. E tem aquilo que a Michelle, né, a criticou, meio que ela se perdeu durante o percurso, mas ela fez uma personagem bacana que eu achei válido e divertido de assistir. A Bibi, ela tem essa questão, né, da presença dela, do glamour que ela passa, e ela tava caracterizada muito bem como Grace Jones. Então, por mais que ela falasse alguma
alguma coisa que não tivesse muito sentido. O fato dela estar aparentando a Grace Jones ter essa aura que a envolve, isso acabou deixando a personagem bacana de assistir. Desse apanhado de personalidades que teve no Snatch Game, eu só conhecia, assim, tipo, 3, 4. A Grace Jones eu conheço por assistir, assim, ver algumas coisas bem por cima. Não que eu acompanhe ela. Também achei ela muito parecida, questão do visual e tudo. E, como você disse, a Bibi é mais questão de presença de palco. Então, pra ela fazer uma coisa, assim, engraçada, ela tem que sair muito da zona de conforto dela. Ela tem que se soltar mais. E isso seria uma coisa também muito legal de ver ela se soltando, pra ela, tipo, como se ela fosse uma Kennedy, porque a Kennedy ela tem aquele medo, mas ela acaba se soltando depois. Sim. Então, da Bibi eu acho que falta ela meio que empurrar os limites dela e tentar não se esforçar mais, mas tentar fazer aquilo que ela pensa de uma forma não pensada. Vai ver que o fato da Bibi já ser uma rainha coroada e estar participando de All Stars 3 com a possibilidade de ganhar outra coroa, passam que ela também tem umas participações mais safe mesmo pra tentar proteger o próprio legado, né? Porque embora pra gente ela não precise provar mais nada, especialmente sobre a carreira dela, talvez pra Bibi ainda seja uma pressão estar ali enfrentando as queens, né? Colocando a sua coroa em xeque. Não que ela esteja colocando, mas você entende, né? Pra ela talvez seja uma pressão muito grande ainda ela se colocar assim, diretamente no olho do furacão, colocando todo o seu histórico e reinado a perder. Mas hoje em dia talvez ela tenha percebido que isso foi mais talvez coisa da cabeça dela, mas de certa forma pode ter sido impeditivo durante as gravações do All Stars 3. Aí, em contrapartida, a Kennedy pra mim foi uma certa decepção, porque na 7ª temporada ela fez um dos personagens mais icônicos de Snatch Game de Drag Race, que foi o Little Richard. Muito engraçado, era ela abrir a boca e a gente cair na gargalhada. E dessa vez ela fez uma personagem assim, bem apagada, que, embora a gente percebesse que ela era promíscua, né, oferecida, mas não trazia muita carga cômica, né? E o Snatch Game é isso, é fazer a gente rir. E aí vem aquele negócio de novo, né? Ela deve ter sentido muita pressão e deve ter cagado todo nessa personagem, porque no começo eu até achei ela, assim, mais ou menos boa quando a RuPaul falou a primeira vez com ela, mas depois que ela começou a fazer aquelas coisas, eu já descartei a possibilidade de que ela estaria no top 2 ou só salva. Quando eu também vi, pelo menos no primeiro momento que ela tá se apresentando, achei engraçada, divertida, mas depois ela foi se perdendo. Pra mim, ela se perdeu muito mais do que a Bibi. A Bibi, ao menos, ainda conseguia fazer a gente rir um pouco, porque ela tava realmente meio louquinha. Agora, a Kennedy foi completamente fora do tom, então mereceu ter sido bottom mesmo. E, no mais, a gente teve, né, a Shangela, genial, engraçadíssima, e Ben da mesma forma também, que trouxe um personagem, querendo ou não, desconhecido pro público mais novo, né, pra galera mais nova que acompanha Drag Race, mas que a gente não precisou saber quem era ele pra poder rir com a interpretação da Ben. O da Shangela eu só consegui ver mais dela quando passou mais ou menos a metade do Snatch Game, porque não tava aparecendo muita interação com ela. Ela não tava se inteirando muito no começo. Mas aí, quando ela começou, igual a Ben, começou a tirar a risada, o gargalhado de mim. E eu também não conhecia a personagem dela. Mesmo sendo famosa, eu sou a pior pessoa pra decorar nome de ator, atriz e afins. Mas achei merecido ela e a Ben terem se dado bem nesse Snatch Game. Pelo menos pra mim, foi um Snatch Game esquecível. Tirando Aja, Ben, Shangela que brilharam e a Christian, as demais queens pra mim foram completamente flat. Mas é isso, né? Não dá pra agradar todo mundo sempre, mas a gente tenta tirar o melhor do que tem nas mãos. E quando você, assim, fala que viu pouco da Shangela, eu acho que isso também tem muito da mão da edição, né? Se a gente for reparar, a edição ela sempre mostra mais das queens que vão mal e das queens que vão bem. Então, pra privilegiar o desempenho bom de umas e mostrar o desempenho fraco das outras, eles têm que tomar essa decisão mesmo. Vão mostrar mais a parte ruim de uma, mais a parte boa de outra. E as que são medianas, só salvas, a gente enfia uma coisinha ou outra delas, mas que não precisa ter destaque algum. Mas como esse episódio foi muito rápido, eu acho que vai ter uma quantidade de bônus maior ainda pro pessoal assistir. Que depois que acabou o Snatch Game, praticamente passou o quê? 1 minuto, 2 minutos da sala de trabalho, elas se preparando pra passarela. E tanto que depois da passarela foi tipo 1 minuto passar a 7 de uma vez. Então o episódio teve o tempo normal que tem de cada episódio, mas só que pra um All Stars é o menor do menor tempo que podia ter. Aí a gente ia acostumar, né, ao Drag Race tradicional de 40 minutos. Acho que o problema maior também, né, desse All Stars, desse formato que acaba não tendo Untucked,
é que eles precisam colocar, né, um pedaço do Untucked, do bate-papo das queens no workroom, que levam as queens a decidirem quem fica e quem é eliminado, pra contextualizar a gente na hora da decisão delas no palco. Então o fato de não ter o Untucked, acaba que eles têm que enfiar esse tipo de conteúdo que é tradicional do Untucked no episódio normal. E aí, quando você reduz o tempo do episódio de 1 hora por 40 minutos, você vai ter que reduzir nas outras partes do episódio pra poder mostrar esse momento do Untucked das queens. E aí, acaba que fica tudo meio corrido mesmo. Mas, realmente, aí é decisão da edição, né? Porque pode ter tido outras coisas que eles poderiam ter eliminado, tipo, parte do bate-papo das queens no workroom, até mesmo a presença do Marc Jacobs, que pra mim foi completamente descartável, eles podiam tirar pra colocar mais tempo em outros momentos. De Snatch Game, desfile. E já pensando no desfile, pra mim foi ruim eles terem dado pouco tempo pro desfile, porque a gente gosta de ver as queens desfilando, gosta de poder ver o material, o tecido, a composição do look. E foi um tema tão bonito, né? Vestidos de flores, que eu queria ter visto mais. Daí, tipo, você abaixava pra olhar o chão do quarto, quando você voltava já tava lá o RuPaul criticando as queens. Como assim? Pelo menos na hora que as queens estavam recebendo as críticas, deu pra ver um pouco mais do look delas. Mas é uma coisa que eu gosto no Drag Race, é quando eles reduzem o tempo do desfile. Porque se o desfile é uma coisa essencial pro desafio da semana, ele então tem que ser valorizado de tal forma. Não adianta eles mandarem as pilarem um look hiper mega trabalhado e na hora de mostrar isso, não dá o devido tempo merecido. Então, uma coisa assim, tem um desafio principal e tem como se fosse um subdesafio. Que é assim, se você não foi muito bem nesse desafio agora de atuação, o Snatch Game ou o que for, você pode ainda impressionar na questão da vestimenta, na sua roupa. E também é chato diminuir o tempo da passarela, porque é engraçado ver a interação dos jurados e as piadas que eles fazem com cada queen que tá passando. E foi tão rápido que depois que acabou o episódio eu tive que voltar pra ver o visual da Shangela. Eu tava assistindo, só que ao mesmo tempo que eu tava assistindo eu fui anotar alguma coisa. E passou o desfile dela, eu nem reparei que ela tava grávida, nem nada. Então eu acho muito ruim fazerem isso. Muitos detalhes dos looks das queens as pessoas perderam, foram perceber depois. Eu acompanhando os fãs comentando no Twitter, no Facebook, tem gente falando, nossa, eu só fui saber que a Shangela tava grávida quando ela comentou no workroom. Então assim, é uma péssima decisão quando eles fazem, né, um desfile com menor tempo, porque a gente perde muita coisa. E em temporadas passadas já teve isso, né, deles fazerem desfiles curtos, de 1 minuto, que só mostra a Queen e tchau, que depois eles lançavam um bônus só do desfile. Aí você assistiu o bônus tinha 3, 4 minutos. Então assim, esse vai ser um episódio que vai ter muito bônus mesmo. O desfile vai ser Isso que eu ia falar, o desfile tem que ser um dos primordiais para esse episódio. Vamos falar do desfile, que elas tinham que fazer um vestido passando o poder de uma flor. E eu achei muito bonito o vestido que a RuPaul entrou, porque ao mesmo tempo que ele era um verde com rosa, ele parecia vermelho e lembrava muito Natal. Para mim parecia como se fosse uma raiz, o tronco crescendo junto com uma flor em volta. O look da RuPaul também me passou essa impressão de ser uma raiz. Não sei se com você fica essa impressão, mas é uma coisa que me incomoda, é o fato de Drag Race, né, após ter passado pelas suas mudanças de cenário, eles passaram a usar uma luz roxa muito forte no palco. Essa luz roxa, ela acaba interferindo nos looks, porque a Queen entra com o look de uma cor, mas a cor roxa forte em cima, parece que a Queen tá com um look de outra cor. E aí depois a gente meio que, a hora que tá vendo o desfile, vê, nossa, mas essa vestido, por exemplo, é meio azul. Aí quando a Queen tá lá na frente, recebendo as críticas do jurado, não, mas o vestido é branco. Então assim, me incomoda um pouco essa luz roxa forte, que ela acaba distorcendo as cores originais dos looks que estão sendo desfilados. Acho que por isso que às vezes a gente tá vendo o look da RuPaul, quando ela tá desfilando e parece ter uma cor X, aí quando ela tá sentada na bancada tem uma cor Y. Não sei se você tem essa impressão, isso te incomoda, mas é algo que me incomoda. Foi o caso desse vestido dela. Ao mesmo tempo que ele é rosa, ele é vermelho, se você for ver ela entrando. Na hora que ela chega lá na frente, tem uma cor mais forte, quase um roxo, né? Então parece que distorce. Mas a RuPaul sempre linda, eu também curti muito esse vestido de raiz dela e maravilhosa. Os looks das queens no geral não tem muito o que falar, porque teve esse problema, né, os looks das queens não tem muito o que falar, porque pra mim teve esse problema do pouco período de desfile. Mas eu acho que no geral foi uma das runways mais lindas que eu já vi em Drag Race. E foi uma runway que eu achei que todas as queens estavam lindas.
sem assim, nenhuma exceção. Especialmente a Titi e a Bibi. Pra mim, o vestido da Bibi, sensacional. Uma coisa que eu acho engraçada é que a Titi, embora ela tenha ficado no bottom 3 desde o primeiro episódio, no caso, né, foram 4 episódios e 4 bottoms pra Titi, nos 2 últimos, ela estava com looks impecáveis, looks maravilhosos. Então, pelo menos ela conseguiu se redimir na passarela, né? Embora tenha ido mal nos desafios principais, na passarela ela conseguiu fazer um grande desfile e deixar essa marca linda, né? Pelo menos na montação ela continua poderosa. Desde o episódio passado, quando ela reparou que tava indo muito mal, ela queria fazer uma coisa impecável na passarela. E tanto que no episódio anterior e nesse, ela arrasou no vestido, na peruca, principalmente nesse. Ela foi muito bonita. O vestido que eu gostei foi o dela, apesar de terem falado mal do da Kennedy, e o da Bibi também, assim, eu amei. Ficou muito lindo. Só o vestido da Trixie que eu achei estranho, que me fez lembrar daquele desfile de redenção dela, que ela teve que ir com um vestido mais feio. Aquele vestido que ela foi nesse episódio, eu não gostei muito por causa disso, porque lembrou a passarela da 7ª temporada do vestido mais feio. Eu acho que o problema da Trix é que a drag dela, né, que passa essa coisa da estética exagerada, da obsessão pela beleza, usa muito elementos cores de rosa. E acaba que ela sempre tá usando rosa na passarela. Então a gente sempre tem uma impressão de que o look dela é repetitivo, né? E aí fica essa impressão mesmo de que, nossa, já vi esse vestido em algum lugar. Mas é mais por conta da paleta de cores que ela escolhe mesmo usar nas suas montações. Mas no geral achei uma passarela muito linda. E da Kennedy também achei lindo o vestido, mas que tenham criticado ele negativamente, falando que em algumas partes ele parecia mal acabado. Eu não achei, não concordei. E achei ela maravilhosa. Uma coisa que me incomoda, assim, nas críticas dos jurados é quando eles falam, né, por exemplo, tal look está incompleto, ou tal look está mal acabado. Desde o começo de Drag Race, eles sempre falam, né, não tire foto de uma drag com flash, não tire foto de uma drag perto da drag. Tem coisas que fazem parte, né, da composição da drag, dessa mística em torno da drag, que, pra mim, tem que se manter de certa forma. Então eu também não acho que você tem que ficar tirando foto de drag o tempo todo com flash em HD, não sei o quê. Porque drag é essa ideia da ilusão, né? A ilusão de um personagem que ela tá dando vida. Então não tem por que esse personagem ser perfeito. Então, pra mim é normal ter peças inacabadas, ter um acabamento mal feito, ter um look não tão polido de perto, porque ela quer passar uma ilusão. Ela quer passar uma ideia, uma imagem, que não tem que ser necessariamente perfeita. E quando os jurados ficam nessas críticas de tal coisa tá mal feita, tá mal acabada, eu acho que isso aí contra o que a própria arte drag prega, né? É porque eles ficam querendo procurar alguma coisa pra criticar. Eles sempre ficam querendo procurar algum defeito. E isso acaba sendo chato, porque se for assim, pra procurar defeito neles mesmos também, tem vários. Mas só que, infelizmente, elas e nem a gente pode julgar isso. Mas é o que elas acabam aceitando quando entram no reality, né? Elas estão ali pra serem julgadas e quem as julga são os jurados que estão na bancada em frente delas. Então, por mais que a gente fique incomodado com uma coisa ou outra, faz parte realmente do trabalho deles criticar. Mas a minha questão com Drag Race é essa tentativa, né, de sempre querer tornar perfeito algo que não precisa ter a perfeição que eles tanto pregam. Mas, mais uma vez, é o reality, tem as regras e quem quiser participar está submetido a elas. Mas é bacana que as pessoas entendam que o que é pregado ali em Drag Race não é uma verdade absoluta que vai ser levada pra vida e pra arte drag que é feita no mundo inteiro de várias formas diferentes. E isso funciona pro reality, ponto. Não tem que ser aplicado na vida real, porque tenho certeza que na vida real, até mesmo as drags que são perfeitas, impecáveis ali na frente dos jurados, tem seus momentos também imperfeitos, não tão polidos e continuam lindas, maravilhosas. Então realmente tem coisas que funcionam pro reality e tem que ser ali dentro mesmo pra ter toda essa questão do entretenimento que a gente tá acostumado, mas que não devem, né, ser levados pro dia a dia da arte drag que a gente consome fora de Drag Race. E depois de ter rolado todas as críticas, que foi tipo 10 segundos, que dessa vez a RuPaul já chegou falando que ia ser as 2 melhores. Eu até me assustei quando ela chamou a Shangela no começo. Eu pensava que ela ia falar que ia estar salva, não que ia ser as melhores. Aí ela chamou a Shangela e a Ben Delacreme, que foi, assim, o mais merecido mesmo do Snatch. E depois ela chamou as 3, que foi a Kennedy, a Trixie e a Titi, pra fazer as 3 piores, o bottom 3, e deixando a Aja e a Bibi salva. Eu acho que a Bibi vai ficar salva até um dos episódios finais. Assim, não que ela não mereça ser salva, mas ela sempre tá sendo salva. Então de certa forma a gente já tá percebendo que tem um padrão aí na participação da Bibi, né? Só o momento que ela teve um toque
top 3, que foi no segundo episódio, né? Depois disso, ela só foi salva mesmo, então Bibi até o momento não aparenta ser nenhuma ameaça para as outras queens. De fato, né? Parece que ela tá ali mesmo só pra aparecer, só pra divulgar sua arte, isso é lindo, então muito obrigado, RuPaul. Eu não me incomodo a Bibi estar ali só como tecnicamente figurante, né? Já que ela não pode nem ir pro boro, nem ir pro top 2. Eu fico feliz, é uma oportunidade que ela tem pra ser conhecida. O que eu vejo de fãs comentando sobre Bibi é surreal, porque aumentou muito, mudou muito. Ninguém antes falava de Bibi, e quando se falava de Bibi era mais... Quem é Bibi? Nunca ouvi falar. Quem que é essa? Então ver essa mudança de comportamento, muita gente falando, nossa, Bibi maravilhosa, melhor drag, a sucessora natural de RuPaul, pra mim é lindo, pra mim é muito bacana. E eu acho que a gente deve muito, né, pras drags das primeiras temporadas, porque eu não acho que a gente chegaria no All Stars 3 sem ter tido temporada 1, temporada 2, temporada 3, que mesmo com baixo orçamento, foram as temporadas que fizeram com que uma fanbase fosse formando de Drag Race e preparasse os fãs e a própria produção, né, pra temporadas novas, maiores, com mais orçamento e com maior alcance. Então tem que trazer as queens antigas mesmo, dar essa oportunidade para elas aparecerem, porque a elas nós somos sempre gratos. Sim, eles também poderiam pegar as queens da primeira temporada e meio que refazerem a temporada, só que nos moldes atuais, que também seria legal para ter uma visibilidade para elas. Eu já pensei nessa possibilidade, às vezes eu comentava nos grupos, né, de Drag Race que o RuPaul deveria trazer todas as queens da primeira temporada e regravar dentro dos parâmetros atuais. Só que também, por um lado, isso meio que tira, né, a magia primeiras temporadas. Eu acho que o baixo orçamento, a qualidade da imagem, o momento que as queens viviam ali, tornam essas temporadas incríveis. Porque eu também fico pensando hoje em dia, sabe? Hoje em dia, por exemplo, se a gente fosse refilmar uma temporada 3, por exemplo, não ia ter a Carmen, que já não faz mais drag. A Cedars talvez tenha amadurecido, não ia fazer mais as picuinhas. A Shangela, que a gente viu o quanto evoluiu no All Stars 3, ia ser uma grande competidora que poderia levar a coroa. Então, assim, se a gente for pensar na realidade atual, talvez regravar Drag Race seja mais um tiro no pé do que algo bacana. Então, por isso que eles continuam, né, trazendo temporadas novas, com queens novas, e o que é antigo a gente celebra e tenta resgatar de alguma forma, tipo trazendo uma queen pro reality de novo. E aí depois que as queens recebem suas críticas no palco, elas vão para o workroom, conversar entre si, né, vão deliberar acerca do que elas vão decidir sobre o rumo de quem fica ou de quem vai embora. Só que assim, né, coitada da Ben e da Titi, porque desde o primeiro episódio as duas sempre ficam ali naquele divã, conversando. Esse episódio foi meio que, você já sabe o que eu vou fazer, né? Você já tá a quarta vez aqui. Não é possível que eu salve você e mande outra pessoa. É porque desde o primeiro episódio rolou um voto de confiança da Ben de la Creme com a Titi. Quando elas voltaram pro workroom após terem eliminado a Morgan, a Titi falou pra Ben que não iria decepcionar, ela queria fazer valer o voto de confiança que ela recebeu e que ela ia provar que ela merecia estar no All Star 3, mesmo com a Aja tendo dito que teria eliminado a Titi no lugar da Morgan. Então, quando a Ben volta ali pela quarta semana consecutiva com a Titi, meio que já passou da hora da Titi ter mostrado porque merecia estar ali, né? Então, não tinha porquê nenhuma das duas defenderem seus casos. A própria Titi já foi sincera. Não tem o que falar, não tem o que pedir. É isso aí mesmo, e o que você decidir vai ser justo, né? Tanto que ela falou que você decidir, fair is fair, né? Então, a Titi já estava de bem consigo mesmo pra qualquer uma das decisões que Shangela ou Ben tomasse. Isso também mostra uma maturidade da parte dela, né? Porque ela poderia fazer a louca, fazer escândalo e não aceito ser eliminada, não aceito que vocês me mandem embora. Eu quero continuar aqui. Não, ela foi sincera, eu mostrei um trabalho bacana, então, se vocês decidirem, eu apoio. É meio que foi assim, pra mim também já deu, eu não tô... Tanto que no terceiro episódio, ela falou que desistiu do programa, que ela deveria voltar numa 10ª temporada, no All Stars 4. E o quarto episódio, que foi esse, ela já sentou no sofá, meio que, depois do que eu falei, agora tô de novo a quarta vez aqui com você, então bola pra frente, né? Me elimina. O contrário da Trixie. A Trixie, quando ela chegou no workroom depois das críticas, ela falou que tava sentindo muito... Tava com medo do programa, ela tava com medo de travar de novo. Acontece de você entrar num programa, num certo grupo de pessoas que esperam
que você vai muito bem. E aquele era um desafio que todo mundo esperava que ela ia bem e ela mesma esperava que ia muito bem. Então isso meio que ela revelou que tava ruim pra ela lidar com essas situações. Tem um colega lá na página que ele mencionou que um dos spoilers que seria da temporada, que uma das drags poderia desistir porque ela não estaria aguentando a pressão que tava tendo em gravar 2 programas. Mas aí eu já não acho que isso seja verdade. Antes de qualquer temporada de Drag Race estrear, saem muitos rumores, muitos spoilers. Então, algumas coisas concretizam e outras não passam de fanfic criada por fãs. Então, se alguma Queen for desistir, vamos descobrir só no desenrolar mesmo da temporada. Agora, eu fiquei triste pela Trix chorando. E eu não gosto de ver Queen nenhuma chorando no palco. Eu meio que sinto um pouco a dor delas, porque, de certa forma, ela tá colocando ali em jogo a carreira dela. Tá colocando em jogo tudo que ela batalhou na vida, né? Enquanto drag. Então, quando ela é avaliada negativamente, quando ela se vê no fundo do poço da competição, é uma pressão muito grande pra Queen se ver nessa posição, porque elas são acostumadas com os fãs, as ovacionando, né, celebrando, dizendo o quanto que elas são grandiosas, maravilhosas. A partir do momento que no programa você não entrega isso, e você é posto em xeque o tempo todo, você é questionado o tempo todo a qualidade da sua drag, isso faz com que elas se sintam abaladas. E quando a Trix se volta chorando pro programa, eu sinto isso, né, que meio que colocou em xeque a história dela, a drag dela, o trabalho dela, e ela agora tem que provar que não é aquilo que ela tem mostrado até então. Então eu espero que esse puxão de orelha que ela recebeu, ou que ela mesma se deu, se revele como um impulsionador para mudança de comportamento dela no All Stars 3. Então vamos torcer para que isso seja real. Outra Queen que, assim, acho que nem devia ter conversado com ninguém foi a Kennedy, porque ela tem se mostrado que é uma das mais fortes dessa temporada e que esse realmente só foi um deslize. Então, tanto que a Ben e a Shangela, pra mim, não escolheria a Kennedy. Na minha opinião, quando eu tava vendo, eu achava que a Ben escolheria a Titi e a Shangela, se ela fosse levar o que aconteceu no começo do programa, aquela briga por causa da carta da Torge, pro lado pessoal, ela poderia escolher a Trixie. Também deu a entender isso. Eu também imaginei que isso fosse acontecer, porque Drag Race meio que anda em círculos em alguns momentos. No terceiro episódio, a gente teve o atrito entre Milk e Kennedy, quando Milk disse que eliminaria Kennedy, porque achava a drag da Torge mais interessante. No fim do episódio, a Kennedy venceu e eliminou a Milk. E com certeza a Kennedy levou em questão a forma com que a Milk tratou a drag dela. E aí no episódio 4, quando a Trixie e a Shangela entram em atrito, no começo do episódio, parece que vai se repetir mais uma vez essa história, né? De que as queens vão brigar e uma delas vai vencer e a outra, se cair no bottom 2 ou bottom 3, vai ser eliminada. Mas pelo menos não foi isso que rolou dessa vez. Eu acho que a partir do momento que as duas conversaram e fizeram as pazes, elas limparam esse conflito que aconteceu. Diferente de Milk e Kennedy, porque Milk e Kennedy não conversaram depois da discussão que elas tiveram. Eu acho que a Milk só foi olhar de novo na cara da Kennedy quando a Kennedy eliminou e as duas se abraçaram no palco. Fora isso, cada uma no seu canto. Então acho que isso também faz toda a diferença. Quando as queens tentam resolver os próprios problemas, elas acabam se entendendo e não usam esses problemas pessoais pra poder prejudicar uma outra no jogo. Então eu gostei muito de ver essa postura madura de Shangela em relação a Trix. Mesmo porque a Shangela falou, né, enquanto ela conversava com o Trix, que a Shangela do All Stars 3 é diferente da Shangela da terceira temporada, porque a Shangela da terceira temporada teria jogado um coquetel na cara de Trix e teria resolvido assim o atrito entre as duas. Mas a Shangela do All Stars 3 preferiu sentar e conversar e se resolver com a Trix. Tanto que eu achei muito bonitinho que após a Trix conversar com a Shangela falou que percebeu que a Trix não estava bem e que ela merecia um abraço. E elas se abraçaram. Eu acho que é nessas coisinhas que mostra, né, pra gente como a união traz mais benefícios que malefícios. Como você sentar, ouvir o outro e torcer pra com que o outro fique bem, isso faz diferença no convívio diário, isso faz diferença na forma como a gente lida com as relações humanas mesmo. E eu acho que esse é o tipo de mensagem que é bacana ver com frequência em Drag Race, que no fim do dia não importa as diferenças, o importante é estar em harmonia com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que estão no nosso convívio social. E no final já do episódio, depois que elas fazem a deliberação dela e também, né, vamos combinar, foi muito rápido. Foi isso que eu ia falar. Então, foi tão rápido que a RuPaul nem fez aquela brincadeira que faz com os jurados. Ela
fez. Não, isso é uma coisa que eu também senti falta, porque quando a RuPaul libera as drags para irem deliberar no workroom, ela sempre fala: enquanto vocês deliberam no workroom, eu e os jurados vamos fazer algo X. Dessa vez nem teve algo X entre ela e os jurados na bancada. As queens foram deliberar e voltaram direto pro lip sync. Então, foi tão rápido que eu nem lembrava se teve essa parte ou não. E realmente não teve. Aí, depois que as queens deliberaram e voltaram pro palco, teve o lip sync entre a Shangela e a Ben, que pra mim foi um lip sync muito divertido, e eu gostei. E é uma coisa que tem sido frequente nesse All Stars, é que o look que as queens têm feito lip sync é diferente do look que elas têm desfilado no palco. Na semana anterior, no episódio 3, Ben e Kennedy fizeram lip syncs com looks completamente diferentes do que elas tinham desfilado, e nessa semana, no 4º episódio, a Ben e a Shangela também fizeram lip syncs com looks diferentes. Eu não sei se isso foi um tipo de sugestão da produção, mas tem sido recorrente, né? As queens usarem looks distintos para poderem fazer a performance lá no palco. Não sei se é uma decisão para que o look que elas usam no palco para fazer o lip sync seja mais confortável, elas possam mexer mais, ou se é simplesmente um tipo de coisa nova pro All Stars, né? Você apresenta um look para desfilar, mas na hora de cantar usa outro. A parte do lip sync, eu ia ficar muito frustrado com a Shangela se ela não tivesse feito um reveal, porque aquele cabelo e a peruca com a música dava muito bem pra encaixar por um reveal, ainda bem que ela não me decepcionou nesse caso. E da Ben, o que me irrita, o que tá me irritando dela ultimamente no lip sync, é que ela tá fazendo tipo uma Mimia First, igual ela fazendo naquele lip sync da 3ª temporada, tipo, entrar na frente da drag que tá dublando contra ela, só que a diferença da Ben é ela querer interagir com a drag que tá dublando também. Teve uma parte que ela tava indo pra beijar a Shangela durante o lip sync, que eu acho que a Shangela não deve ter gostado muito, quando ela chega bem perto dela, no meio do palco. Eu acredito que cada queen tem sua forma de fazer lip sync. Então talvez quando a Ben se aproxima da Shangela pra tentar dar um beijo, dar um selinho, que seja, isso atrapalha a Shangela na concentração dela pra fazer sua apresentação. Então talvez por isso que a Shangela não tenha curtido. Mas o do lip sync no geral pra mim foi muito divertido. E foi um lip sync que as coisas interagiram bastante umas com as outras. Pra mim foi o melhor lip sync até então desse All Stars 3. Elas interagiram muito entre si, elas fizeram revelações. E foi bacana que assim a Shangela compôs um personagem pro lip sync, né? No início ela tava mais recatada, tava com um livro na mão, com óculos e tal. E esses itens foram sumindo no decorrer do lip sync até ela fazer o reveal, mudar parte do look dela. Então eu acho muito bacana quando as queens trazem esse elemento, né? Que elas mostram que estão empenhadas mesmo em vencer o desafio. Elas não estão ali só a passeio. Então isso acaba sendo muito bem representado no lip sync quando elas mostram essas técnicas que vão além só de ficar fazendo, né, movimentos com a boca e andando de um lado pro outro no palco. Então, pra mim, esse foi um dos melhores lip syncs e eu curti muito que houve uma interação grande entre as duas, mais pra metade pro fim do lip sync, resultando no selinho final, que pra mim tem tudo a ver com a música I Kiss the Girl, Eu Beijei uma Garota. Então, pra mim, foi um lip sync muito bem feito e sensacional. E tanto que na hora que eu estava assistindo, eu pensava, putz, quem que vai vencer? Shangela, Ben? Quem que merece mais? Eu não consigo escolher uma, porque normalmente quando a gente assiste lip sync, a gente fica nessa, né? Ah, Shangela foi melhor. Ah, Ben foi melhor. Ih, fulana tá muito ruim. Tomara que seja eliminada logo, nem termine o lip sync. E dessa vez não, foi um lip sync muito bom, que não dava pra gente opinar qual que era a melhor queen. Pra mim, ambas foram fantásticas. E ainda bem que quem decide a RuPaul e esse pepino estava na mão dela. Apesar de eu não ter gostado muito da Ben fazendo aquilo, foi realmente o lip sync empatado. E tanto que no final teve a surpresa de tipo, Shangela e Ben, vocês duas ganharam, vocês duas vão decidir. Só que aí há mais uma outra coisa que eu achava que ia ter manipulação, que no caso a RuPaul, ela com certeza deve ter contato com o pessoal que fica gravando lá no workroom antes de tomar essas decisões, e ela deve ter pensado, eu vou colocar as duas. Se a Shangela realmente for pelo lado pessoal, ela vai eliminar a Trixie e depois vai eliminar a Ben, e acaba dando uma oportunidade de fazer uma vingança das queens diferente. Só que aí também ela quebrou a cara, porque tava muito óbvio que escolheriam a Titi no final, porque também não seria justo manter igual fizeram no All Stars 2 com a Roxy Andrews. Vários bottoms e as colegas dela ficaram salvando até a final. Eu achei isso muito shady, sabe? Eu acho que nesse All Stars, eu acho que a diferença desse All Stars 3 pro All Stars 2 é que as queens estão indo mais pro lado profissional, pro lado mais prático, pro lado mais racional da competição, do que pro lado passional, que foi o que a gente viu muito no All Stars 2.
quando o Alaska salvava a Roxy, quando o Detox salvou a Roxy, pesou muito essa relação Alaska-Tox que nasceu na Season 5. E dessa vez, pelo menos no All Star 3, não teve isso, porque Shangela, embora seja amiga de Kenny, de Stitch, pelo menos o que parece, né, fora de Drag Race, ali elas foram práticas racionais. E então, meio que até mesmo as alianças que foram comentadas que existiam entre as queens negras nesse All Stars 3, provou-se que não passou de rumores e falácias das pessoas que acompanham o reality, porque na hora do vamos ver mesmo, Shangela seguiu pelo esperado mesmo, eliminar a Queen que teve o desempenho mais fraco até então no All Stars 3. Mas eu fiquei na dúvida quando a RuPaul falou que vocês vão decidir quem que vai ser eliminado, porque pra mim deu a entender que as duas Queens iam ter que entrar num consenso e eliminar a mesma Queen. Não sei se essa expressão foi só minha. Na hora que a RuPaul falou que as duas iam decidir, eu não imaginei que cada uma escolhesse ser eliminada. Eu imaginei que elas iam ter que juntas escolherem a Queen que iria embora. Que eu acho também que é mais o certo, né? Porque se imagina, se o RuPaul for todo episódio da Double Win pras Queens que estão dublando, no quarto episódio já acabou All Stars 3, porque cada Queen eliminando uma Queen diferente, não ia ter mais Queen pra ser eliminado no fim do jogo. Mas eu acho que quando elas decidem assim, eu não sei, eu devo ter entendido errado, mas eu entendi assim, que se você tirou uma Queen no batom e a outra tirou outra, as duas têm que sair, porque foi uma decisão, a RuPaul deu a decisão para as duas escolherem, cada uma escolhe a sua, então eu acho que sairia as duas. Mas no All Stars 2, a RuPaul deixou isso muito claro quando teve o episódio Revenge, e após o lip sync de Tati com a Lisa, ela falou que se as duas escolherem a mesma Queen, essa Queen eliminada, e se cada uma escolher uma Queen diferente, as duas Queens escolhidas serão eliminadas. Então isso ela deixou claro lá no All Stars 2. Dessa vez, no All Stars 3, no Double Win, ela simplesmente falou: vocês vão definir quem que vai ser eliminado. Então, como ela não fez essa diferenciação, eu entendi que teria que ser uma decisão em conjunto. Pode ser que agora tenha mudado, né? Caso façam isso de novo. Mas eu fiquei esperando. Acho que teria sido interessante essa ideia da escolha em conjunto, né? Do jeito que a RuPaul é maquiavélica, ela podia também ter feito com que mais drama rolassem aí no episódio. Podia ter falado: vocês vão revelar as queens que escolheram, se for a mesma, essa queen sai, mas se forem queens diferentes, vocês vão ter que entrar em consenso aí agora e decidir qual dessas duas escolhas vai ser eliminada. Se fosse assim, também ia ser genial, porque imagina que climão se a Shangela escolhesse a Trix, e aí ela, junto da Ben, ter que definir entre Trix e Titi a ser eliminada, aí elas escolhiam, sei lá, eliminar a Titi mesmo. Ia ficar um climão entre a Shangela e a Trix no decorrer dos episódios, porque a Trix sabia que a Shangela queria eliminar e ficou a poucos segundos de ter feito isso. Então, assim, Drag Race adora um drama e ele tem chances de fazer isso sempre. Eu acho que foi uma oportunidade perdida deles, mas enfim, né? Pode ter perdido essa oportunidade, mas a gente sabe que nos próximos episódios eles vão dar um jeito de trazer mais drama pro reality. Sim, se acontecesse realmente isso, aí seria igual o que a Bibi falou no terceiro episódio lá. Esse ia ser o babado da temporada. The gag of the season. Ia ser sensacional mesmo. No fim das contas, a Titi saiu e eu achei mais bonitinho que ela saiu de cabeça erguida, porque ela percebeu. Saiu rindo. Eu acho bacana, pelo menos. Eu gosto desse contraste, sabe? Quando uma queen sai feliz. Porque eu acho que ela reconhece como que é importante pra carreira dela, como é importante pra imagem dela. Participar de proporções gigantescas como Drag Race, como isso impulsiona a sua carreira e pela oportunidade que ela teve mesmo, e é grata a isso. Não que cada queen deva ter um comportamento específico, mas eu prefiro quando uma queen sai feliz do que quando uma queen sai amarga, xingando e deixando mensagens negativas para as queens das paredes. Mas até mesmo a despedida da Titi foi assim, voada. Parece que ela foi enxotada, né? Eles abriram a porta e falaram: precisa some. Porque em um momento ela tá saindo do palco e no outro já tá o Paul passando a mensagem pra ela de que vai haver algum tipo de revenge. E aí ela veio e fala: não olhe para trás. E a Titi acaba olhando. E aí, se você percebeu, né? Quem tinha dúvida do Chroma Key descobriu agora que existe Chroma Key. E te olhou pro lado errado, que as queens estavam chegando. Sim, e mesmo assim o pessoal começou a reparar mesmo, porque eu tava vendo agora há pouco em alguns grupos e já teve um menino já que postou perguntando: nossa, será que isso é Chroma Key mesmo? Porque agora ficou muito evidente. Tipo, não tem como esconder que aquilo não foi Chroma Key. Até eu que tava duvidando. Dessa vez a ficha, né, caiu. Mas eu falei desde o primeiro episódio, gente, isso é Chroma Key, vai por mim. Porque até mesmo a questão do corte em volta da Queen, que pra mim era gritante, mas de fato eu acho que
quem tem um olhar pra isso é quem trabalha com a área de design e tal. Acho que as pessoas que não estão muito acostumadas com edição de vídeo, montagem, não vai ter olho pra isso mesmo não e vai ignorar. E o objetivo do chroma key é isso mesmo, é enganar as pessoas. Mas, mesmo tirando essa parte, se você reparar outra coisa também, é a proporção, tanto da Queen que tá lá falando, quanto dos objetos em volta dela. A proporção é uma proporção meio errada, sabe? Tipo assim, as coisas não parecem estar na mesma proporção, não parecem estar do tamanho ideal, tamanho esperado que sejam para aqueles objetos que compõem o cenário que a Queen está lendo, recebendo a mensagem. Então, quando as outras Queens chegam por trás e a Titi olha pro lado errado do trás, né? Em vez da Titi olhar pro lado direito, acaba olhando pro lado esquerdo. Então, ali a gente viu que o chroma key tá reinando. Mas agora eu espero que no último episódio, né, que no caso seria o antecedente ao Revenge, a presença de Alaska e Chad seja real, sabe? Tipo, que de fato a Queen esteja no workroom de verdade e a Chad e a Alaska estejam entrando no workroom pra poder receber a Queen eliminada. Sim, e não só receber, como ela também preparar junto com as outras Queens em algum lugar, pra quando as Queens que voltarem pro workroom pra se desmontar, elas verem o que vai acontecer. Eu acho que seria muito bacana quando as Queens voltassem pro workroom, as que ainda estão na competição, vissem aquelas várias outras drags com a mesma vestimenta vermelha com chapéu branco a se recebendo. Eu acho que seria um impacto muito grande. Tipo, carai, o que tá acontecendo aqui? Que seita louca é essa? Que sacrifício vão fazer conosco? Eu acho que essas brincadeiras que o Drag Race traz são muito impactantes, assim, pro reality mesmo. É bem divertido de assistir, de acompanhar. Mas não sabemos, né, do que vai acontecer, e isso é muito bom, que embora tenha muitos spoilers, alguns se comprovando reais, não sabendo como certas coisas vão acontecer, nos mantém super empolgado em continuar assistindo Drag Race. Inclusive tem acontecido uma coisa recorrente nos dias em que Drag Race vai ao ar, é que existe uma conta no Instagram e existia no Twitter, mas depois desse quarto episódio essa conta desapareceu, né, foi deletada, que é uma conta que vaza informações sobre realities. Então, algumas horas antes de Drag Race ao ar, essa conta acaba postando imagens que mostram quem foi o top 2 da semana, quem foi o bottom 3 e quem foi a escolhida para ser eliminada. Então isso acaba, de certa forma, quebrando a expectativa pro episódio, porque não tem mais fator surpresa do que vai acontecer nos minutos finais, né? Quem vai, quem fica, quem vence, quem perde. Essa conta simplesmente estraga a diversão da galera. Mas, como o povo que tá por trás de Drag Race não está pra brincadeira, eles estão começando a ir atrás desses infratores que estão vazando informações privilegiadas do episódio que não foi ao ar ainda. Porque é aquilo, né? Enquanto o episódio não vai ao ar, esse tipo de informação segue como sigilosa. A partir do momento que o episódio vai ao ar, não tem problema nenhum lançarem spoilers, porque se o episódio vai ao ar, deixa de ser spoiler. E eles também estão indo atrás de uma pessoa que eles não sabem quem é, né? Eles não têm o nome real ou o nome oficial da conta do malfeitor que tá fazendo isso, que tá vazando essas coisas. Então é um processo também meio complicado e chato pra eles pegarem de fato quem tá vazando o print do episódio. Assim, eu dou graças a Deus que é uma coisa bem mais complicada, porque aí é uma questão contratual, porque está no contrato que você não pode fazer aquilo, então você vai depois responder pelas consequências do jeito que eles acharem melhor. E eles estão, se eu não me engano, processando por 150 mil se descobrirem a pessoa que tá fazendo isso. Independente se eu pensar nesses processos americanos, são processos que envolvem milhões, bilhões, 150 mil é até pouco. Coisa é lançarem rumores na internet, rumores que se concretizam ou não. A gente pode até um dia fazer um podcast sobre rumor, porque tem muito rumor louco envolvendo Drag Race. Mas outra coisa são quando eles lançam spoilers disfarçados de rumores que se concretizam a cada semana, né? A cada episódio novo. E pior ainda, quando eles lançam prints do episódio em si. Porque se a pessoa tá lançando print é porque ela tem acesso ao episódio. E eu lembro que na 7ª temporada eles estavam vazando episódios completos de Drag Race antes de irem ao ar. Então, quando a gente começou a ver a 7ª temporada, o episódio 1 já tinha vazado. Eu lembro de uma vez que eles vazaram o episódio uma semana antes de ao ar. Tipo, lançaram o episódio 2 e 3 juntos. Mas aí nem foi uma questão de uma pessoa infiltrada na produção que vazou, não. Aí foi meio que ignorância, burrice de quem tá por trás de Drag Race, que disponibilizou os episódios numa plataforma antes da hora. E aí, sabe como é que é? Né? Vai lá, baixa o episódio e disponibiliza pra galera. Então aí foi erro de Drag Race que eles aprenderam com ele e tentaram, desde então, contornar esses spoilers que as pessoas vazam. Mas, né, vamos acompanhando. Porque enquanto tiver spoilers, vai ter gente consumindo, vai ter gente indo atrás deles, e isso acaba alimentando esse mercado ávido por spoiler.
Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.